porque hoje nós vamos ter um trabalho lindo e maravilhoso falando de vícios de linguagem. E você pensa que vício de linguagem é só aquele do E, A, E, I, O, U? Não, nós temos um monte de outras sugestões e discussões para termos aqui hoje e soluções. Você não imagina o quanto é ruim para você que trabalha, ou que fala, ou que tenha vícios de linguagem. Olha quem chegou aqui agora, Adriane Verno. Hoje vamos falar de arcaísmo, barbarismo, solecismo, neologismo, pleonasmo, enfim, um montão de coisa. Mas antes disso, peraí, eu não posso deixar de colocar a nossa música rapidinho aqui, que seja apenas alguns segundos. Vitor Clay, ó sol, já pediu para entrar, já vou deixar entrar. Vamos lá, vamos falar com a Adriane. Vamos lá, aceitar a Adriane. Não, vamos baixar isso daqui, porque o meu computador hoje disse que eu não posso ver nada que não seja no celular. No computador, não deixar eu assistir. Olá, Cadê você, Adriane? Tudo bem? Boa noite. Você não vai acreditar, mas eu não estou lhe vendo no meu celular. E o meu computador diz que não vai abrir a página do Instagram. É verdade. Não é possível. É verdade. Mas eu juro que eu estou aqui. E hoje eu não tenho computador para lhe assistir, para lhe ver. Mas, enfim, eu não sei o que é isso. Isso é uma onda. É como de contribuir ou para compartilhar aqui os nossos bate-papos. Você viu que vez ou outra o Instagram diz que não vai, de vez em não quando vai. está dando um probleminha, né? Eu não Mas eu entendo. juro para você que eu estou aqui. Ver. Vamos ver se as pessoas estão nos vendo normalmente. Eu acredito que sim, porque eu estou te vendo normal. Pessoal, pronto, se puder, respondam aqui para a gente se está tudo certo. Aqui da Bia, ó, a bela anunciação. Boa noite, querida Bia. Diga aí para a gente, você está nos vendo os dois, um por cima, outro por baixo, um do lado, outro do centro, ou não? Se tiver os dois aí, beleza, nem vou me preocupar. A gente vai batendo papo aqui de boa. Vejo ele por esse lindo sorriso. Olha que legal. Que maravilha, fico feliz. Então nós podemos aí a qualquer momento mesmo, né, amigo? Você está sempre iniciar sorrindo, sem problema nenhum. Deixa eu dizer, você como é que está, Adriana? Me diga, você está de boa? De boa. Antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, eu quero te dizer que você escolheu a música perfeita para abrir a nossa live, porque nós estávamos Adorei, sabe por quê? Sim. Nós estávamos há 11 dias sem sol em Curitiba. 11 dias com tempo nublado, com chuva, tempo nublado, chuva, tempo nublado, chuva. E hoje abriu o sol. Nossa, tempo feio, a gente fica meio para baixo, fica meio depressivo, não é? Olha, então hoje está todo mundo feliz. Até que disse aí, ó, o lindo sorriso é da professora. Mas olha, aqui em Salvador nós estamos tendo também um frio danado. A temperatura, você não acredita. Terrível. Quando você está na praia, você tem que estar de cobertor. Para entrar na água, tem que mergulhar de roupa de mergulho. 27 graus. Bom dia. Diga que triste, hein? Nós estamos com calor de 12 graus aqui. Oi, querida, tudo bem? Não estou vendo ela, mas ela está te vendo. Julia, dá um abraço para a Adriane. Adriane. Vai lá, filha, para a tua tia. Deixa a gente trabalhar agora. Não sei que ai, que gostoso. Ela vem toda quarta-feira para cá. Já estão entrando aqui, hein? A Bela, Geratec Serviços, o Valmir Júnior, que eu não sei se hoje está em Curitiba ou se já está lá em Pato Branco. Fernando, Aruzi, querida, sempre com a gente. A Miele, minha amiga lá de Arapongas, interior do Paraná. Então hoje o Paraná bem representado, hein? Muito bom. Bom, fico feliz com isso tudo. Sim, querida, hoje nós temos aqui um assunto interessante. Muita gente imagina, hoje até me falaram disso, aliás, mentira, ontem, lá na minha discussão, na minha irmandade, o pessoal disse, não, mas o vício de linguagem não é né, mas nós temos muito mais coisas interessantes para abordar. Eu até anotei algumas coisas aqui, que eu sei que você está por dentro disso tudo, tipo o pleonasmo. Né? Muita gente não sabe o que é o pleonasmo. É você vou entrar dentro. Se você entra, é para dentro, não é para fora. Mas isso nós fazemos, é por isso que eu chamo a atenção. Você que está aí nos ouvindo, que pensa, que não pratica nenhum tipo de vício de linguagem, lembra que nós fazemos isso inconscientemente. A gente não tem noção. Está falando, e isso não vem também do conhecimento de estudos. Isso vem do contato. A gente está trabalhando com pessoas, habituamos a falar com pessoas, seja onde for, e acabamos assimilando essa linguagem. Então, neologismos,
solecismo, barbarismos, enfim. A Adriane Werner vai nos falar um pouquinho sobre isso tudo e depois eu vou entrando e vou chateando aí ela de pouco a pouco. Vamos conversar Querida, a vamos lá. respeito. Mas o né, tá, a gente também hoje em dia costuma chamar de vícios de linguagem, né? Sem A dúvida. linguagem do teatro chama isso de caco, os Isso. cacos, porque são aquelas É. palavrinhas que não têm por que estar nas nossas frases, mas às vezes elas acabam dando ritmo, dando vida, dando naturalidade à nossa comunicação. Então é absolutamente normal nós utilizarmos alguns vícios de linguagem. E esses vícios, vamos dizer, para a norma culta da língua portuguesa, como esses que você estava dizendo, pleonasmo, barbarismo e por aí afora, esses, da mesma forma, também são naturais. E às vezes, Sim. pouquíssimas vezes, eles podem ser até positivos na nossa comunicação, no sentido de dar mais clareza ao que dizemos, no sentido de destacar algo que nós queiramos destacar. Então, às vezes, nós lançamos mão de algum vício de linguagem, sim, como, por exemplo, o pleonasmo, que também é chamado de redundância. Eu digo que muitas vezes, para aumentar o grau de clareza, nós precisamos usar da redundância. Falar duas vezes a mesma coisa, explicar com palavras diferentes. E às vezes por escapes mesmo. Às vezes acontece de nós usarmos sem querer o vício de linguagem. Como você disse ali, o entrar para dentro, absoluta certeza, pequenos detalhes e por aí afora. A gente usa demais essas Acabamento coisas que acabam final. entrando. O acabamento final. Elo de ligação, esse então é campeão. Acredito que todo mundo já usou algum dia na vida o elo de ligação. É só elo, não precisa ligação. Mas veja, Exato. tenho uma seguinte opinião em relação a isso, Arroio. Eu Diga, acredito querido. muito que quando eles são pontuais, não comprometem. Por exemplo, nós dizermos né de vez em quando na fala, da naturalidade, da coloquialidade e não compromete o conteúdo. Agora, se a cada final de frase a gente coloca o né, olha, eu vou dar um exemplo. A Raquel Rizzo acabou de entrar na nossa live. A Raquel é referência aqui no Paraná, é uma super atriz de cinema, de teatro, de TV. A Raquel é sensacional. E os atores, eu uso muito como exemplo nas minhas palestras, o trabalho dos atores. Se a gente pega ali um roteiro de uma peça de teatro, um roteiro de um filme, e o ator vai decorar aquele roteiro, ele muitas das vezes não vai falar ipsis literis o que está no roteiro, a menos que seja uma peça clássica. Você não vai pôr uma vírgula num texto do Shakespeare. Mas num texto contemporâneo, o ator às vezes coloca cacos de propósito para dar essa naturalidade, para dar esse tom mais coloquial, mais conversado, porque senão o texto fica muito formal. Imagina você dizer assim: muito bom dia, como está você? Ninguém conversa assim, não é verdade? Então a gente diz: oi, tudo bem? Nem Como na é que você está? Alemanha. Tá vendo? Nem na Alemanha. Então, muitas vezes acontece isso de. Eu gosto de citar o exemplo do ator, né? De usar até de propósito algum caco ou algum vício de linguagem. E a sua opinião, meu amigo? Veja, querida, essa questão do teatro eu não sabia que era feito de propósito, porque eu já fiz um pouco de teatro, e naturalmente nas escolas, no tempo ainda de adolescente, e eu sempre, eu não consigo até hoje, eu não sigo, inclusive quando nós temos alguns títulos de alguns livros, algumas coisas para falar sobre alguns livros, eu faço a minha hermenêutica, eu estudo o que está ali e vou utilizar das minhas palavras, o que no teatro atrapalha um pouco, porque nós temos ali uma fala que vai dar a sequência para a fala do outro. Deixa, Então você precisa a saber famosa isso. deixa. A gente precisa Exatamente. dar Então, a se deixa eu não exata faço para isso, o colega. se eu não faço isso, ele fica perdido. Esse cara aí. Então, o improviso nessa hora é um pouco delicado, apesar que eu fiz isso muito, e claro, chateava sempre um, dizia, o Arroio um dia fala assim, outro dia fala assado, mas a história era a mesma, só que com outras palavras. E aí eu aprendi também o seguinte, claro, vez ou outra nós utilizamos do né, e até às vezes você me faz uma pergunta, eu vou pensar e eu faço aqui assim, que nós chamamos de vícios de linguagem. O que você falou muito bem, o que não é legal é quando eu comprometo a minha apresentação utilizando desses pequenos vícios de linguagem demasiadamente, demonstrando, inclusive, que eu estou à procura de um reconhecimento. Quando eu digo né, é uma pergunta, não é tipo, não é verdade, não é o que eu estou dizendo.
que é diminutivo, né? Mas pode ser, em alguns casos, isso. Eu até, algumas semanas atrás, conversando com uma mentorada, foi o primeiro contato nosso aqui no virtual, e eu percebi que ela tinha uma certa insegurança ao falar daquilo que vinha falando. Você também deve ter tido alunos assim, ou mentorados. E aí o né estava com uma frequência. No caso dela, era assim. Mas, enfim, eu sei que você pode ter ido para uma universidade, conversando com outro mentorado, mas o vício de linguagem, na minha opinião, e assim entendo, ele vem dos contatos e da vivência. Então, eu tenho um irmão, que ele é empresário, andou também, estudou, etc. e tal, e ele anda muito nas obras. E, vez por outra, ele se expõe falando aquela linguagem que ele aprendeu com os trabalhadores que convivem com ele no dia a dia. Então, é uma forma dele se expressar corretamente naquele ambiente. O cuidado é este. Em outros, imagina você, se ele vem para a Irmandade e fala numa apresentação da forma como ele fala com os irmãos ou com os seus subordinados nas obras. Repito, isso não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com ter feito ou não uma faculdade, etc., universidade, etc. É apenas o contato. Por exemplo, quando nós falamos, e você sabe que isso é horrível, eu brinco muito quando eu digo irmãos, em vez de irmãos, eu brinco irmãos. Agora, tem quem fale cidadãos, e chega a doer no ouvido, claro, e são essas pequenas, digamos, falhas, né? A gente sabe que não é uma falha, às vezes é uma distração, que pode denegrir a imagem de um profissional. A minha preocupação hoje, como mentor, é, olha, verifica, analisa, fica ligado se você não está cometendo alguns pequenos deslizes que podem comprometer a tua posição como médico, como jornalista, como advogado, que acontece. Recentemente, um advogado botou um anúncio em que ele falou o caso está para ocorrer. É eminente que ocorra. E é iminente, é com I e não com E. Então, como eu o conheço, falamos em particular, ele disse, cara, tem que regravar, porque a palavra saiu. Na realidade, foi a forma dele falar, o sotaque, a pronúncia. Então, ficou mais para o E do que para o I, mas é diferente. Iminente. Que se torna um barbarismo, né? Esse nós chamamos de barbarismo. Exatamente. Então, nós temos que chamar a atenção. Por exemplo, quer ver um barbarismo que é muito comum de muita gente, é dizer gratuito em vez de gratuito. Fortuito. Então, é sempre a sílaba tônica é no U, gratuito. Fortuito. Por isso que eu recomendo, nesse caso especificamente, que as pessoas possam ler ou devem ler em voz alta. Pegar um livro e ler durante alguns minutos, todos os dias, em voz alta. E quando eu digo alguns minutos, não são 2 nem 3, são pelo menos 10. De manhã, de tarde e de noite, para se habituar a pronunciar adequadamente. E como é que eu descubro isso? Gravando. Porque nós somos seres de hábitos. Não é, Arroio? Nós somos seres de hábitos e uma vez que isso se torne um hábito vicioso, vai comprometer a nossa comunicação. Então, nós precisamos desenvolver o hábito da leitura para nos livrarmos dos hábitos dos vícios de linguagem. Eu tenho para mim uma teoria, não está em livro nenhum, mas eu tenho, assim, a partir das minhas observações, esses vícios que a gente chama de cacos, tá, né, veja bem, eu desenvolvi uma pequena teoria. Nós temos os de começo de frase, os de meio de frase e os de final de frase. Os de começo de frase são aquelas expressões que a gente usa para colocar o pensamento nos trilhos. Por exemplo, você me faz uma pergunta e eu quero achar a resposta exata, então eu digo assim, veja bem, isso que você está me perguntando, interessante. Até agora eu não respondi nada, mas eu estou buscando a resposta para colocar o pensamento nos trilhos e conseguir trazer as suas respostas. Então, esses são os de começo de frase. Veja bem, na verdade, bom, bem, e por aí afora. Aí nós temos os de meio de frase, que mais ou menos parecido com os de começo de frase, servem como expressões ponte. Então, eu quero unir uma ideia à outra, acabo colocando ali um barulhinho como veja, então, meio de frase. E os de final de frase, como você bem descreveu, são quase sempre
pedidos inconscientes de aprovação do que nós estamos dizendo. É o caso do né, tá, ok, beleza, tudo bem até aqui. E hoje em dia o fatídico faz sentido para você? Não sei se aí na Bahia também está na moda, mas aqui está Não. muito na moda as pessoas falarem e ao final das suas frases dizem: faz sentido para você? De tanto ser usado, virou um vício de linguagem. E olha como é bacana essa expressão vício de linguagem, porque ela nos mostra exatamente que quando é pontual, não compromete, mas quando se torna um vício, ou seja, quando passou a fazer parte dos nossos hábitos, começam a chamar atenção. Tem gente que conta quantas vezes o outro disse né, quantas vezes o outro fez assim, vício de Eu só conto linguagem até corporal. 457. Passou de 457, eu paro de contar. Depois eu Aí digo, você se perde na problema. contagem. E as pessoas se Não, o assustam grande quando a problema, gente diz. Se sim, assustam eu quando a ia gente dizer, diz, você falou 84 vezes. Imagina, claro que não. mas o detalhe é que o vício de linguagem, como você acaba de explicar claramente, ele vem do hábito, aquilo que nós chamamos de hábito. Só que eu costumo dizer assim, hábito é algo bom e o vício é algo que eu não quero ter mais, mas eu continuo tendo. É o caso da linguagem. Então, se eu me habituo a ter o vício de linguagem, é inconsciente, eu não controlo. Portanto, eu sempre digo, grave quando você estiver lendo ou conversando com alguém, exclusivamente para você, claro, e depois escuta, vai lá ver o que você está falando. E teve um mentorado, o mesmo dessa semana, que disse assim para mim, Arroio, eu dei uma entrevista no rádio de aproximadamente 5 minutos. Depois o rapaz que me entrevistou me mandou a gravação. E eu fui ouvir. E eu fiquei chocado. Eu devo ter dito lá uns 300 nés. E isso ele não sabia, ele não percebia. E isso que nós estamos chamando a atenção aqui agora, muitos dos que estão agora nos ouvindo e que irão assistir esse vídeo depois, irão ver e irão perceber que realmente nós cometemos alguns vícios de linguagem sem perceber. O né, o é, o a, isso acontece constantemente. E, vez por outra, de tanto a gente ensinar não fale o né, a gente acaba falando né também. Muito cuidado com isso. Mas, enfim, são coisas. O pleonasmo, por exemplo, é algo que eu até escrevi aqui alguma coisa sobre isso, porque eu fico pensando, como é que nós cometemos isso? Olha, a Cleide Cabral acabou de chegar lá de Pernambuco, professora, William seja muito também aqui com bem-vinda. a gente. Já que você deu oi, vamos dar oi para todos aqui, ó. Vai lá que eu não Jailson, estou vendo todos aqui. Tiago, Dayana, Maria Aparecida, minha mentorada, a Duda Duciliane está aqui com a gente, Priscila. Ó, hoje tem bastante gente dos meus contatos aqui, fico muito feliz, hein? Também O chegou por aí Júnior o Rafael Coutinho, Raquel Almeida, Rito, e já já viu o falamos. Nenê também. É isso aí. Muito Muita bom, muito gente. bom. O Vinícius é um mentorado meu, fico bem feliz que ele está aqui. Ó, que alegria, que coisa boa. Marceli, Viana, Valdineia, Rafael, A Cláudio, que é um Valdinéia primo é distante, daqui da mora lá em Bahia, lá Santa do sul, ela é Catarina. pernambucana. Olha aí. A Cleide, lá, boa Maravilha. noite. Olha quem chegou também aí, a bem legal. Muito bem. Hoje estamos aqui, está todo mundo prestigiando a Tá gente. um agito hoje aqui, hein? E a Luciana dando boa Isso é noite. muito Boa noite, legal. Luciana. Boa noite, Luciano. Maravilha. Você estava falando do Sim, pleonasmo. sim, querido, o pleonasmo. Nós já falamos algumas frases aqui, como, por exemplo, adiar para depois, né? Olha eu falando do né. Vou fazer não é, final, acabamento final. São pequenas coisas que nós falamos, pequenas frases, ou algumas palavras, que, para o intelectual, entre aspas também, né, dentro das academias, quando uma pessoa vai fazer uma apresentação, e recentemente eu tive o prazer de assistir uma magnífica palestra em que o professor mencionou algumas palavras a qual eu pensei, gente, será que essa palavra está correta? Mas claro que eu não ia perguntar aquilo para ele nem nada, só que anotei para depois verificar. E eu quero ver se eu lembro da palavra que ele falou, que foi, ele disse agrúrias. E nós sabemos que não existe agrúrias, existe agruras. E isso é um vício de linguagem, porque o cara é PhD
você nem imagina o Mas currículo às dele. vezes aprendeu lá atrás a falar assim e depois nem consegue mais consertar, porque já está muito acostumado. É Isso isso. Agora acontece mais. imagina alguém que você vai assistir, né? Quem olha, por exemplo, o teu currículo profissional, há tantos anos trabalhando, quantas escolas, professor universitário, enfim, tudo que você já fez e faz, e de repente vão assistir uma palestra contigo e você manda com agrúrias. Ou manda com uma outra palavra qualquer que seja que a Eu pessoa tenho fique um pensando, meu Deus. mentorado, eu até posso contar, Sim, não vou contar o nome dele. Eu tenho um não, mentorado que é doutor, pós-doc, tem mais de 40 anos de vida profissional, mas ele tem um vício na fala, que ele não consegue falar assim. Quando ele para e pensa, ele fala assim. Mas quando vai no automático, ele fala ansim. E eu pego no pé, a gente dá risada, mas ele deixa escapar ansim. Por quê? Porque está muito habituado a falar dessa forma. É difícil a gente conseguir se livrar de um vício. O mesmo vale até mesmo para gírias. Alguém aqui que já tenha passado por isso, de ter que deixar de dizer uma gíria, por exemplo, passou difícil. da adolescência e entra no mercado de trabalho. E aí tem aquela mania de falar, tipo assim, cara, e tantas outras. E não consegue, porque é difícil. Quando percebe, já escapou. Olha a nossa Ronise aí, ó. A Ronise está sempre com a gente. Coisa boa. Seja Fabiana. bem-vinda. Biana, você está aí ainda? Não saiu. Eu tô aqui. Ah, é que você não É que está eu me não vendo, né? estou lhe Então, vendo. Não. eu tô Mas o aqui, pessoal eu tô está aqui. dizendo que está nos vendo os dois. Depois no filme sai os dois. Eu não entendo aqui assim, Instagram, mas tudo bem. Não Pois vamos é. reclamar com ele, não. Ainda bem que existe o É Instagram para a alguma. gente se comunicar. Ana Leia, Sim, boa querida. noite. Então vamos falar de um por um? O que que você acha? Pode Pois ser. é, tô mais Eu morena, anotei Ronise. cinco. Anotei cinco. Eu sei que existem vários, mas É, também não há deixa eu necessidade de só abrir um tentarmos aqui parênteses aqui agora para numa contar live. para a Ronise que ela viu que eu tô com o cabelo mais escuro. O meu cabelo, Não. mês a mês, vai ficando assim, ó. Eu vou fazendo mechinha, 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 mechinha. Opa, tá muito loiro. Vou escurecendo, escurecendo. Opa, escureceu demais. Clareando. Esse é o meu ano. Então, agora ele já está na fase do mais escuro possível. Agora, o próximo caminho é começar a clarear de novo. E assim vai mudando um pouquinho, sempre de pouquinho. Ela gostou. Que Eu bom, o meu fico deixo feliz. aí, ó. Ele E vai, os ele seus vai. Tem uns que gostam, cachinhos outros não sempre aí, gostam. ó, marcando Deixa presença. eu rolar, deixa eu Ora. rolar. Eu não estou nem aí. E Então, quando nós já bate o falamos vento do aqui, parece o pleonasmo. Einstein, assim. Então, nós já falamos do pleonasmo, que é também chamada redundância, que é o tal de entrar Sim. para dentro, sair para fora, subir para cima, elo de ligação, pequenos detalhes e por aí afora. O solecismo, a gente não é muito acostumado a conhecer pelos nomes esses vícios de linguagens, mas o solecismo é o chamado erro de sintaxe. Então, o mais comum de acontecer é o erro de concordância. E, de novo, na coloquialidade é muito comum acontecer. Muitas vezes nós começamos uma frase no singular e se essa frase é longa, sem perceber lá no final, nós concordamos com o plural ou vice-versa. Quer ver um erro que é muito comum de solecismo, mas que não dói aos ouvidos? É a gente trocar entre a gente e nós. Então, algumas frases nós falamos com a gente e algumas frases nós falamos com nós. Quando falamos nós precisamos concordar no plural. Quando falamos a gente, embora seja uma linguagem coloquial, não é da gramática normativa da língua portuguesa, mas muito utilizada, portanto já sacralizada pelo uso. Quando nós falamos a gente, a concordância deve estar no singular. E quantas vezes a gente mistura essas coisas todas, né? Então, esse é o chamado solecismo. A Ronise entrou um pouquinho depois, a gente já estava falando sobre o né, Ronise, mas não tem problema. A gente falou justamente que ele se torna vício quando é muito repetido na fala, que quando ele acontece lá de vez em quando, não chega a comprometer, entra no ritmo, entra na dinâmica da comunicação e acaba entrando nessa coloquialidade, nessa fala mais solta, mais conversada. E o que é Lembrando, o... Oi, no que pois você está não, por falando, favor. rapidinho, que eu não sou professor de português. Entretanto, a palavra agente, se você escrever tudo junto, tem Ah, outro não pode. significado. É outra coisa. A gente tudo junto é agente de polícia.
E tem quem escreva isso, que também é o caso dos vícios de barbarismo, quando você escreve, que é o pior de todos. E hoje nós temos os corretores de computadores, o próprio celular corrige muita coisa, mesmo assim, vez por outra, a coisa falha. E é O perigoso bonito é isso. quando ele Tem que tomar corrige muito para o cuidado. errado. O corretor do Isso é que é celular, às ruim. vezes, nos prega peças, porque muitas vezes corrige para o errado. E na pressa a gente às vezes não vê. E quando vai, já mandou. Só que E agora você muitas pode vezes corrigir, se né? torna Pode até editar. divertido. Uma vez eu fui falar para uma pessoa, perfeito, e saiu pedreiro. Aí parecia que eu estava chamando a pessoa de bruta e por aí afora. Meu Vamos lá. Deus! O barbarismo. O que é o Sim, querido. barbarismo? O barbarismo É trocar, são por esses erros que exemplo, doem aos ouvidos. por É um exemplo, barbarismo. É. em vez de pro, ou então problema, ou então largata em vez de lagarta. São situações, inclusive, eu não sei como é que você... Quando eu estou fazendo a mentoria e percebo algo semelhante, acho que você me compreende, você até falou que faz isso, agora mesmo. Eu, então, chamo atenção. Eu estou sendo, inclusive, pago para isso, para ajudar, para corrigir algumas coisas que eu percebo que podem ser melhoradas. Mas quando você está num bate-papo com um grupo de pessoas, fica ruim, você está toda hora lá metendo, olha lá, Fica iogurte. desagradável. Fica Não fica, desagradável. você não é legal, só velho, não é iogurte, é iogurte. E essa Enfim, pronúncia errada também tem um nome bonito. O nome é cacoépia. Cacoépia. esse eu não É, sabia. fala Fala de novo aí, fala problema. de novo. Cacoépia. Olha que bonito. É quando a gente fala problema. E, eu gosto daquele meme que diz iogurte. Eu gosto daquele meme que diz eu prefiro quem fala problema do que quem cria. Quem Pronto, cria aí você problemas. pode até fazer Excelente. desse jeito. Acho Funciona muito também bom assim, esse muito meme. legal. Mas e o que É, acontece? Eu sempre diga. desculpando as pessoas que falam errado. Mas por quê? Porque às vezes isso é um problema cultural, isso é um problema de raízes, ancestrais que trazem dificuldades. Então, aqui, por exemplo, no Sul, que nós somos um povo muito miscigenado, nós temos muita colonização europeia, aqui no Paraná, muita colonização japonesa também, em algumas regiões. Então, algumas colônias têm dificuldade de pronunciar alguns fonemas. E às vezes isso fica até engraçado na fala de umas pessoas, a pessoa fica incomodada, fica envergonhada. Por exemplo, algumas Sim, colônias italianas, alemãs, polonesas, ucranianas não conseguem falar carro, falam caro, o caro, a caroça. O caro e a caroça. E não consegue pronunciar, porque não consegue fazer o ou. Então, a gente precisa passar a entender esse tipo de coisa. Os japoneses, não só os japoneses, mas muitos orientais, japoneses, coreanos, chineses, às vezes não conseguem fazer o som do r, ou melhor, o som do l. Então é até motivo de piada, né? Tem música do queridíssimo Adoniran Barbosa falando dos japoneses, dos chineses, falando, como é que é? Carne em vez de carne, né? Falando pastel de palmito com doce de aloes. Então, em vez de arroz, aloes. Então, essas coisas são dificuldade de pronúncia. Então, o chinês tem dificuldade de pronunciar o r, do R, e o japonês tem dificuldade de pronunciar o L. Então, o japonês fala, por exemplo, minha irmã se chama Michele e é casada com um mestiço de japonês. A família mais japonesa do meu cunhado não conseguia falar Michele, falavam Missere. Então, no lugar do le, falava re, por dificuldade de compreendo. Mas pronúncia. aí, nesse caso especificamente das comunidades, das colônias, claro que nós temos que considerar isso. Agora, É, nós estamos aqui trabalhando para chamar a atenção, e você fala uma coisa que eu acho assim fantástica, que é respeitar o próximo como ele é. Claro, o cara chegou da China, aprendendo português aqui, muitas das pronúncias, aqui em Salvador tem chinês em tudo quanto é lado. E eles têm essa dificuldade. Eu converso muito com eles, porque eu estive na China um tempo, e às vezes a gente fala um pouquinho, eu não falo chinês. Eles querem falar em português. E claro que algumas pronúncias são cômicas, ao nosso ouvido, para eles não. Então, não fica legal você também estar dando uma risada ali na cara do camarada, né?
Tem que E os estar com muita calma latino-americanos que mesmo. não conseguem pronunciar o ão. Aliás, nenhuma outra nacionalidade consegue pronunciar o ão como nós pronunciamos, né? É Ão. diferente. Isso são sons muito nossos. Então eles têm dificuldade. Vão falar pão, falam pau. E pode virar motivo de piada também. A Ronise nos perguntando sobre os estrangeirismos. Também são formas que entram na moda, infelizmente, e acaba quase que formando uma linguagem paralela. Às vezes você precisa ter um glossário do lado para conseguir entender o que a pessoa diz. E algumas profissões estão mais envolvidas, mais sujeitas a precisarem se render a um estrangeirismo. Mas eu assim, não sou xenófoba, que é aquilo de purista, né? Ai, só a língua portuguesa. Porque às vezes pode ser até pedante a gente não falar. Por exemplo, visite o meu site. É um estrangeirismo. Então, para ser mais purista, alguns portugueses, inclusive, fazem isso, não é? Em Portugal dizem, visite o meu sítio. Não é na internet, é na rede mundial de computadores. Então, isso pode até ficar mais pedante. Então, eu não sou totalmente contra a interferência de línguas estrangeiras, mas nós exageramos. E aí fica muito Muito, ruim. muito. Muito. Você Às falou de vezes nós temos Portugal. palavras mais próprias para expressar aquilo que nós queremos dizer, mas por puro modismo nós adotamos o Exatamente. estrangeirismo. E, por vezes, pronunciamos de forma errada. A palavra estrangeira, a qual nós não sabemos exatamente como é a pronúncia e acabamos falando ao nosso modo. Fica até E não é exatamente feio. aquilo. Não fica E legal. também Por fica exemplo, muito Portugal, você feio. falou. E Sim. também fica muito feio quando a pessoa quer trazer aquela pronúncia muito pura. E aí Não existe. soa pedante. Eu Então, sei. por Mas o exemplo, dizer detalhe é. assim, visite o meu Facebook. Eu publiquei no meu Instagram. E aí fica pedante também, porque aqui já está mais abrasileirada a nossa fala. Ela traz ali alguns exemplos. Job, briefing, call. Nossa, por que as pessoas dizem assim? Hoje eles não dizem vamos marcar uma reunião ou vamos fazer uma videochamada. Não, vamos marcar uma call. Virou moda? Completamente desnecessária. Mas seguindo ali então nos barbarismos, nós Sim, temos querido. a cacoéfia, que é essa pronúncia errada. Nós temos a silabada, eu gosto dessa. Gosto não, gosto de chamar a atenção. Silabada é nós mudarmos a sílaba tônica da palavra. É aquele exemplo que eu falei do Gratuito. gratuito, é o correto, e gratuito é comum, mas é errado. E tem a Exato. cacografia, que são esses erros todos trazidos para a escrita. Como nós aqui estamos mais focados na fala, por Exato. causa das nossas Mas é importante que atuações saibamos disso, profissionais, que na mas escrita é também importante é a gente importante. destacar isso também. Então, esses são os exemplos de barbarismo. Outro tipo de vício de linguagem, ambiguidade. Mais uma vez, muitas vezes escapa, e Deixar nós as precisamos estar dúvidas. atentos. Claro. E até aquelas frases assim que dão a entender, mas será que está falando do fulano? Será que está falando do Beltrano? Hoje, um meme que eu já tinha visto, hoje apareceu de novo para mim, que era um que dizia assim, com apenas 5 centímetros, cientistas brasileiros descobrem nova espécie de morcegos. E daí alguém vai lá e comenta assim, nossa, cientistas tão pequenininhos para fazer uma descoberta tão importante. Por quê? Porque o texto dava a entender essa ambiguidade. Está falando do tamanho do morcego ou do tamanho dos cientistas? Então o texto tem que ficar muito claro para não passar essa duplicidade, essa ambiguidade, essa possibilidade de duplo sentido. Né? Então, isso puxa para a clareza da nossa comunicação. Sempre nós nos preocuparmos em como o outro vai receber esta frase. E é nossa até responsabilidade, assim, diga de passagem, viu? Você sabe disso. Sim, Essa e coisa no de eu sou jornalismo, por responsável exemplo, pelo que eu falo, não pelo que você entende, está tudo não, errado. Nós somos nós temos que nos responsáveis pelo que falamos e porque o responsabilizar outro entendeu. qual é Claro. o efeito da nossa comunicação. Então, isso acontece muito, essa ambiguidade, quando a gente usa o pronome seu, sua. Já percebeu? Claro. Então, eu vou dizer assim, o Arroio saiu com o seu carro. Ué, mas ele pegou o meu carro que estava lá? Não, o carro dele mesmo. Pois é, eu uso muito teu,
ter, no caso, é tua, e muita gente me corrige e diz, não, mas você deveria ter colocado o seu. Sim, cara, mas seu é na terceira pessoa, fica meio complicado. Eu estou falando diretamente com ele. Então, o teu carro, você pegou o teu carro, você saiu com o teu carro. Eu estou agora inventando aqui umas frases meio malucas, só para entender esse detalhezinho aí. Confunde mesmo, Mas essa por ambiguidade que que existe isso e muito. acontece? Porque o você, embora a gente use na conversa direta com o outro, substituindo o tu, mas a concordância do você é da terceira pessoa, não é da segunda, Da terceira pessoa. né? Então, isso acaba trazendo esse tipo de confusão. Mas aí, quando a gente se preocupa em dar clareza, a gente vai tentar evitar esse tipo de confusão na fala. Não é? No jornalismo, por Perfeito. exemplo, especialmente o jornalismo televisivo, acaba fazendo frases muito feias, às vezes até com um erro de português, para evitar o seu sua. Dizer, o Arroio pegou o carro dele e saiu. Fica uma frase truncada, fica feia, mas aumenta o grau de clareza na comunicação. Então, é uma coisa a ser cuidada. Uma que eu acho, assim, um vício de linguagem que eu acho muito importante para a oralidade, para a fala, é o vício que se chama de eco, que é o quê? Sem perceber, nós usarmos muita rima na fala. Diversas palavras terminando com a mesma entonação, com as mesmas sílabas, isso incomoda aos ouvidos A mim dos nossos incomoda. interlocutores. E muitas vezes, se a gente está escrevendo um texto para ser lido depois, a gente não percebe que está cometendo isso que se chama de eco. Então, aqui, por exemplo, certamente nós realizamos aquele trabalho calmamente e alegremente, e felizmente deu tudo certo, porque obrigatoriamente nós vamos entrar na mente das pessoas e fica horrível, porque daí aquilo fica ecoando na cabeça, por isso é que se chama de eco. Muito Outro que é legal. bastante Eu estou tendo importante uma na aula fala. maravilhosa aqui hoje, recordando algumas coisas, aprendendo umas coisas novas, fantástico. Eu tenho que ficar caladinho aqui. Vamos lá. Aqui, Continua aí. caladinho nada, por favor. A sugestão do tema, inclusive, foi sua, então, por Sim, favor, traga as suas querida, mas você já veio mais que preparada. Aliás, eu não consigo mais ver aqui na minha telinha. Veja quantas pessoas estão aí. No caso, quem é que está chegando aí? Alguns Ah, escreveram, que fizeram delícia. algumas Um beijão para perguntas. Lúcia Vejam. Helena, para Bibiana, para F. Cândida. Às vezes esses nomes do Insta a gente não tem como identificar quem são, Difícil. mas Davi Lucas Pereira ou David, Carmélia, O que mais? Mauro Santos, Naval, Guarda Municipal, Edilson, a Ronise, que a gente já tinha falado, a Mauri, Biel, Paróquia São Jorge de Curitiba, Personal Raíssa Silva, professor, o senhor é uma pessoa maravilhosa, ela dizendo. A Raíssa é uma figura extraordinária também. Ela é lá de Pernambuco, Olha, esposa de um amigo que lá, legal. meu amigo Toninho. Muito gente boa. Mas é isso mesmo. O Continue, Júnior filha. fez Veja uma mais quem está pergunta aí. para a Tem um gente. anão. Um beijão e um abraço para todo mundo aqui. O Júnior traz uma pergunta seguinte: no coloquial, como e se deve corrigir de forma elegante os erros bárbaros? É muito delicado isso. É só quando você tiver intimidade com a pessoa, ou no nosso caso aqui, no caso do Arroio e no meu, nós somos pagos para isso, como o Arroio falou. Então, nós delicadamente precisamos chamar a atenção da pessoa. Mas é muito delicado, por exemplo, quando isso envolve relações de poder, hierarquias. É muito delicado a gente corrigir a pessoa, é constrangedor. Ou numa É conversa demais. muito informal, numa mesa de bar, como é que você vai corrigir alguém? Não é? Então, é muito delicado, Júnior. Eu sou da opinião de não corrigir. E corrigir no É particular difícil, é quando você muito tem difícil. intimidade com a pessoa. Vamos a E mais um tem vício de vezes, não linguagem? sei se ocorreu, você já vai continuar aí lendo quem está aí. Não Sim, sei se já te ocorreu, tem vezes que a pessoa diz assim, não, pode, fica à vontade, pode dizer, fala aí, não sei o que, aí você corrige, e aquela pessoa nunca mais quer falar contigo, fica zangada. fica. Você fez um favor, quis ajudar, e no fim da história E a acontece uma pessoa coisa ficou dessas. tão constrangida que Ficou, não mas consegue sozinha, mais atenção, ter. nunca corrigi ninguém na frente de ninguém. Isso é muito mal, né? Imagina, se é constrangimento sozinho, imagina o constrangimento que não é na frente de outras pessoas, né? Aí não funciona mesmo.
É verdade. Olha só, a Bibiana dizendo que foi minha aluna no curso de vendas e negociação, ô, coisa boa. E o Eric também está aqui, Eric também é meu aluno. Vamos a mais um vício de linguagem, então, esse velho Vamos. conhecido de todos nós, e que muitas vezes também, quando a gente está escrevendo um texto para ser falado depois, a gente não percebe que comete, que é o famoso cacófato. Você gosta Ah, dos cacófatos? pois é. Arroio. E O você mais famoso é o tem tal do um. boneca dela. Exatamente. Eu ia falar disso agora. E esse cacófato é muito perigoso porque realmente quem está ouvindo, quem fala não percebe, mas quem está ouvindo fica imaginando o que ele está falando. Está falando da cadela, está falando dela, é uma coisa meio confusa. Claro que a gente acaba dando risada nessa hora, né? Aí sim, a gente vai É, dar fica risada. engraçado, Se for mas no às vezes boteco, então, pode provocar ruídos na nossa comunicação. Eu muito. amo ela, né? Teve um que ficou famoso também, aquele Márcio Canuto, repórter de televisão, perguntou para o menininho, e aí, menininho, você gostou da exposição? O que que você achou? O que que achou? E o menino entendeu que cachorro. Aí o menino falou, que cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. E virou meme, e ficou famoso, ficou divertidíssimo. Então tem que cuidar quando a soma de duas palavras formam uma terceira. Isso é que é o chamado cacófato. É o boneca Exatamente. dela, virou cadela. Eu amo ela, Exatamente. virou moela. Então, sempre cuidar com isso. Muito Cometemos cuidado. muitos cacófatos. Hiato. O que que é o hiato? Além Uma de ser a faia. sílaba que se separa, o encontro vocal que se separa, o hiato, quando estamos falando de vício de linguagem, também é aquela situação de uma sonoridade esquisita por causa da soma das palavras. Não necessariamente um cacófato, mas, por exemplo, eu até estou colando um aqui, um hiato que eu fui buscar lá na internet, porque não me ocorria um exemplo. Ou eu ou ela. Ou eu ou ela, sabe? Vira assim. Então, isso é o chamado hiato. Olha a Simone ali. Tudo bem, Simone? Seja muito bem-vinda. A Bela falou ali, entrar para dentro. Esse a gente já tinha falado, que é Já. o como é que é Mas o povo está o entrar para ligado, o dentro? pessoal está É, prestando atenção no que nós entrar estamos falando. Isso é muito para legal. dentro é o pleonasmo, a redundância. É. Agora, o que você acha de arcaísmo? Porque depois que eu estava lendo sobre o arcaísmo, que às vezes eu fico preocupado com isso, porque, por exemplo, eu uso nos meus textos muito quiçá. Muito que eu digo, vez por outra, eu coloco lá a palavra quiçá. E lá, onde eu estava lendo, diz que o quiçá já não é mais usado, é uma palavra que já não se usa mais. E hoje eu tive prestando atenção, inclusive, em alguns vídeos que eu estava vendo no Instagram, e sim, senhora, há quem use ainda hoje o quiçá. Se você falar em voz mercê, ou voz mercê, eu até entendo, mas Estou quiçá... obrigada a concordar. Mas o quiçá eu também não caracterizaria como um arcaísmo. Mas o Para artigo que eu mim, busquei sobre isso diz lá que é um arcaísmo você usar a palavra quiçá. E eu fiquei na dúvida se não é possível. Será que isso foi usado no século passado? O século passado não é tão longe, né? Há 20 anos da gente, há 25. então, o que que é o Mas arcaísmo? É a pessoa falar de uma maneira que soa antiga, que soa old school. Olha o estrangeirismo aí, old school. Então, por exemplo, se o restante da sua comunicação, Aruzi, obrigada, Aruzi, excelente abordagem na live, que legal. Se o restante da sua comunicação fosse muito carregada de S's e R's, de conjugações verbais, como, por exemplo, o Michel Temer usava muito, ele tem uma forma muito próxima do arcaísmo de falar, porque não é só o vocabulário muito pomposo, muito rebuscado, mas também as construções frasais. Então, como, por exemplo, usar o falo-ia, né? Até me foge como é que se chama na gramática essa já conjugação disse verbal, a você, eu não sou professor de mesóclide, português. mesóclide. Quando há Hum. mesóclise, já dá um tom mais arcaico à nossa fala. Então, isso puxa muito para o arcaísmo. E quando as pessoas usam essas palavras que hoje em dia não se usa mais, né? No site que você olhou tinha o quiçá, mas nós podemos, por exemplo, formas antigas de xingar o outro, de elogiar o outro. Ah, fulano é batuta. Hoje em dia ninguém mais fala batuta. Então, hoje já soaria Nem como lembrava dessa arcaísmo. palavra mais.
Não tem, não tem. E o Agora, você contrário. falou do Michel Temer, ele ainda é vivo, ele é um grande advogado, professor, inclusive, ele sempre falou muito bem. Claro, tinha a sua forma de linguagem, a sua forma de falar, a sua linguagem específica dele, mas de fácil compreensão, assim penso eu. Há situações, por exemplo, quando eu chego em São Paulo, lá onde eu nasci, me criei, tenho lá os primos, os amigos ainda de infância, já não são muitos, mas estão lá ainda alguns, e já tem essa molecada nova. Eu vou por lá visitar os mais velhos e acabo encontrando essa juventude toda. Há momentos que eu tenho que pedir a um dos meus primos, que ainda vivem por ali, para traduzir aquela linguagem toda, que eu não consigo entender o que eles estão realmente falando um com o outro. Não dá para Isso é entender o mesmo. contrário do arcaísmo. Isso é o que se chama de Exatamente. plebeísmo. Pronto. Plebeísmo, que é a É adoção de uma isso. linguagem vulgarizada. Total. Então, E por exemplo, não a é gente não legal. saber ler o ambiente e usar um vocabulário inadequado, desmedido para aquele ambiente. Então, por exemplo, eu lembro de uma situação, a gente na televisão, na época que eu trabalhava na TV, e a gente fazendo cobertura de eleição, e uma colega ligou para casa, na época do senador Álvaro Dias, hoje não é mais senador, ligou para casa dele, e ela muito despachada, um homem atendeu a ligação do outro lado, e ela falou assim, é da casa do Álvaro Dias? E ele respondeu, sim, sou eu mesmo. E ela disse, ô Álvaro, tudo bem? Poxa, aí levou uma bronca do colega, do nosso chefe na época, disse, pô, não é o Álvaro, tudo bem? Bom dia, senador, como vai? Então isso puxaria Exatamente. para esse outro lado, que é o lado do chamado plebeísmo. Então, por exemplo, você está em um ambiente muito formal e imagina, por exemplo, uma tribuna de uma Assembleia Legislativa, de um Congresso Nacional, e o parlamentar sobe à tribuna e dizendo assim, caras, vocês não têm ideia da, sei lá, da encrenca em que eu me meti hoje. Não é um vocabulário para estar ali no plenário de um Não congresso. funciona. Não dá certo. Então, esse é o que se Você me chama faz do rir, porque eu contrário do lembrei de arcaísmo. situações Que é, e já vi acontecer isso, mas deixa quieto. Querida, uma coisinha que infelizmente ou felizmente sempre ocorre. E estamos chegando ao final do não nosso tempo. Nós até acredito! passamos alguma coisa. Temos agora Poxa dois vida, a gente minutinhos só aqui está para fechar. começando! Pô, querida, infelizmente ou felizmente, repito, nós quando estamos aqui distraídos no bate-papo, e hoje você está simplesmente fantástica, dando um É show, e coisa a coisa boa. passa rapidamente. E eu não estou lhe vendo o tempo todo. Eu gosto de ver os teus olhos, o teu sorriso, a tua expressão facial quando você se expõe, mas hoje eu não estou lhe vendo. Meu computador não quis abrir o Instagram, não sei porquê. Depois você Está abrindo outras assiste na páginas. gravação, então. Eu vou fazer isso. E daqui a Assiste na pouquinho gravação. vou salvar essa gravação, vou te mandar, claro, você já sabe como é que é o sistema. Vamos Eu ver tenho se o uma Instagram me proposta faz para carinho. você, meu amigo Arroio. Diga! Vamos fazer mais uma com este tema, porque o pessoal gostou e a gente ainda Claro! teria tanto a falar. Por Muita exemplo, pegar mais coisa. pesado na questão dos cacos, né? Ótimo, Tá, então, ótimo. beleza, e por aí afora. Então vamos Vamos já fazer deixar mais uma com preparado para a esses. próxima live nossa, daqui 3, Perfeito. no máximo 4 semanas. 3 semaninhas é o ideal, a não ser que haja um feriado pelo meio, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas daqui 3 semanas a gente já vai concordar, ou no máximo 4, vamos estar aqui de volta com esse mesmo tema, mas ampliando mais um pouco. É muita coisa E de abrindo vícios para de as linguagem. pessoas trazerem mais as suas observações também, que isso hoje foi delicioso. Vamos Querida, eu não sei para o nosso se você coraçãozinho, está eu vi que você já fazendo. está treinando aí. Vamos lá, olha aí o Vamos lá, coraçãozinho, quem quem puder puder faz dar um logo aí print esse da nossa print. conversa aqui. Muito legal, até a próxima semana. Querida, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir a respeito do vício de linguagem. Vamos cuidar daquilo que nós falamos, sem perder naturalidade, sem perder a proximidade com as pessoas, mas buscando tanto quanto possível uma correção maior, um apuro maior na nossa fala. Todos temos a ganhar com isso, porque ganhamos em clareza e ganhamos em apuro, em qualidade da nossa comunicação. Acredito que essa é a busca de todos nós. Valeu, Quero querida. Um beijão agradecer no demais as coração. pessoas que estiveram com a gente. Hoje foi um agito aqui, ó. Mais gente entrando. Rosi Alves está com a gente. João Matias. O meu querido Cezinha, Luiz César, entrou aqui também com a gente. Lima, Um beijo para todos vocês. Valeu, valeu. querido Arroio. Um beijão enorme para você também. E a Até a gente vai próxima live conversando. da gente.
Valeu! Valeu, querida. Tchau. Tchau, tchau!